Fala pessoal, tudo jóia? Carlos Moraes, advogado. Vim aqui tratar hoje de um assunto palpitante, o projeto de lei 1087 de 2025, que trouxe aí isenção de imposto de renda para as pessoas que recebem remuneração de até R$ 5.000. Antes, porém, de entrar nessa discussão, queria pedir para você o apoio ao canal, dando o seu like e o seu joinha, compartilhando esse conteúdo com quem você acha que pode interessar, para que a gente possa começar aí a divulgar um trabalho bem legal sobre os temas que preocupam a população, os empresários, a população que efetivamente produz nesse país. E aí, sem muita delonga, queria começar aqui explicando o seguinte, antes de entrar no meu tema propriamente dito. O imposto de renda, ele é um imposto que ele incide diretamente sobre todo tipo de remuneração que uma pessoa ganha. Então, se você recebe salário, você paga imposto de renda. Se você recebe aluguel, também paga imposto de renda sobre esse tipo de rendimento. Se você tem rendimento do mercado financeiro, como por exemplo, aplicação em fundos de investimento e ações, você também paga imposto de renda sobre esses rendimentos, levando aqui a afirmar que um imposto de renda, ele popularmente chamado imposto de renda, ele é um imposto que incide sobre a totalidade, a universalidade dos seus rendimentos, aquilo que você recebe como fruto do capital ou fruto do seu trabalho. E aí não tem escapatória, querido. Toda vez que você ganha alguma coisa, o Estado vai lá e tira um percentual de acordo com o que está previsto na legislação. E o que está previsto na legislação é o seguinte: uma tabela de rendimentos com os valores que incidem. E aí eu vou botar em tela cheia para você ver aqui junto comigo o seguinte: se você ganha até R$ 2.112, você está isento, não paga imposto de renda. Até 2.826, 7,5% com uma parcela de 158 de redução, essa parcela de 15%, nessa faixa também 22,5%, e acima de 4.664, a temida faixa de 27,5%, que efetivamente só é aplicada nesse último ponto. E aqui uma questão importante: toda vez que se fala em imposto de renda, se imagina, se eu ganhar mais de R$ 5.000 eu pago 27,5%. Não é assim, tá? Normalmente o que acontece é uma tributação escalonada com base nas faixas que a gente acabou de ver. Para ficar mais claro, vou botar aqui na tela o seguinte exemplo. Se você considerar que uma pessoa que ganha R$ 5.000 hoje, recebe R$ 5.000 de salário, ela teria uma faixa de 2.112 isento, pagaria R$ 53,60 na segunda faixa, ou seja, correspondendo a 7,5%, pagaria R$ 138 na terceira faixa, correspondendo aqui à alíquota de 15%, e assim por diante, né, pagando 205, e somente na última faixa, certo, que corresponde a uma faixa de R$ 335 de toda a remuneração, pagaria 27,5%, correspondendo a R$ 92,21, totalizando R$ 489,99 de imposto de renda. Ou seja, efetivamente, uma pessoa que ganha R$ 5.000 paga aproximadamente R$ 489 de imposto, que dá aí mais ou menos 10% do rendimento mensal. E aí, qual é o problema do nosso tema? Ou seja, o projeto de lei 1087 de 2025, que criou a isenção para a faixa de R$ 5.000. O problema é só esse aqui. A Lei 9.250/95 é a lei que ainda rege o imposto de renda. Ela é regulamentada pelo Decreto 9.580 de 2018 e estabelece a tributação com base nessa tabela progressiva e define as faixas de rendas e alíquotas. O projeto de lei 1087, que criou
essa isenção para as pessoas que ganham até R$ 5.000, ele não atualiza a tabela de imposto de renda. Ele cria um artigo 3º-A e um redutor que diminui aqueles R$ 489 que as pessoas deveriam pagar sobre o seu rendimento. E a redação específica é que, a partir de janeiro de 2026, será concedida a redução do imposto de renda sobre rendimentos tributáveis, sujeito a incidência mensal, de acordo com a tabela de redução, e vem ali a tabela. O que é importante frisar aqui? É que não há correção da tabela de imposto de renda. É criado artificialmente esse artigo 3º-A, criando essas faixas de redução, ou seja, vai dar um crédito para você abater daquilo que você deveria pagar de imposto de renda. Isso é bom? Seria, se a lei não fosse mal redigida, na minha opinião. Veja que ela fala em 2026 será concedido esse crédito, mas a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante relacionada ao imposto de renda, que é a temida declaração de ajuste anual do imposto de renda. Vou explicar melhor. Pessoal, quando você, no ano 2025, recebe todos os valores, supondo que você tem o seu 13º salário, em 2026, você tem que apresentar a sua declaração de ajuste anual. Declaração. Pessoal, quando vocês recebem os seus salários, os seus rendimentos ao longo do ano 2025, quando chega o ano 2026, você tem que apresentar a sua declaração de ajuste anual. Essa declaração toma como base a renda obtida no ano calendário, certo? E por renda você tem que pensar em salários, rendimentos dos seus investimentos. Deve-se considerar também as suas despesas, como por exemplo as contribuições previdenciárias. Quando você tem receita menos despesas, as despesas dedutíveis, você efetivamente tem um imposto a pagar. Qual é o problema aqui? Vou explicar melhor. O PL 1087 de 25 garante um crédito para compensar o valor do imposto. Como a gente viu ali no nosso exemplo, uma pessoa que ganha R$ 5.000 pagaria R$ 489 aproximadamente de imposto de renda. O que o governo vai fazer é te dar esses 489 e zerar mensalmente o valor do imposto a pagar. Qual é a pegadinha? Isso para 2026. Quando você pensa em 2027, não há garantia de que esse crédito será concedido mensalmente. E também não se fala que esse crédito vai ser transportado para a sua declaração de ajuste anual. O que é que eu quero dizer com isso? Que efetivamente é possível que você venha a ser convidado para pagar um imposto sobre a sua remuneração mensal e também um imposto sobre o ano anterior. Vou mostrar em números melhores para você compreender com mais facilidade a questão. Mais uma vez, quem está nessa faixa de R$ 5.000 vai efetivamente, teria, né, R$ 489 a pagar, mas por conta desse PL 1087 vai receber um crédito de 489 e vai pagar zero. R$ 6.000 vai pagar aproximadamente 170 por causa do redutor. R$ 7.000 vai ter um redutor de 217, pagando apenas R$ 820. E quem ganhar a partir de R$ 8.000 vai pagar o seu imposto
sem qualquer dedução. E qual é a questão aqui? Como eu mostrei, a lei ela não fala na extensão automática desse benefício à declaração de ajuste anual, e você pode ter um redutor aplicado na sua renda mensal, mas não ter um redutor aplicado na sua renda anual. A única questão que o projeto chega a falar é que vai haver a tributação mínima para quem ganhar acima de 600 mil reais ano, que é mínimo de 10%, tá? Então, o que é que pode acontecer? Haver imposto a pagar para quem recebe 60 mil reais, certo? Quem recebe 4 mil reais é isento mensal e anual, tá? E os 6 mil reais, uma diferença ajustada anual, se houver retenção menor que o devido. Isso me leva a pensar em duas coisas. A primeira é que com essa previsão de poder pagar imposto no ano seguinte, o governo quer zerar ou diminuir o impacto das deduções com saúde e educação. Porque se você vai ter, pensa comigo, quem ganha 5 mil reais e não paga mensalmente, no ano seguinte pode ter a pagar a bagatela de, olha só, R$ 5.933 de imposto de renda. Isso à vista, tá? À vista. E se for parcelar, parcela com juros. Como é que esse valor pode ser diminuído? Com as suas despesas com previdência, suas despesas com saúde e as suas despesas com educação, que hoje já são muito pequenas, né? Então, se você tiver, por exemplo, 6 mil reais de despesa e você tivesse restituição a receber em 2027, já que você está devendo imposto, você não teria nenhum tipo de restituição a receber. A lei deixou para a própria Receita fazer a regulamentação. O presidente da República também pode fazer a regulamentação por decreto. O fato é que as modificações elas são muito específicas, elas geram mais perguntas do que respostas. Essa questão da isenção de 5 mil reais é bonita? É excelente. Tributação dos super ricos é também uma boa bandeira. Mas na prática, talvez isso venha a fazer mais mal do que bem. Por isso que é necessário que a gente lute pela correção da tabela de imposto de renda e a correção das despesas, da dedutibilidade, dos valores que podem ser deduzidos com as despesas de educação. Eu espero que esse vídeo tenha lhe causado alguma inquietação e que você venha a refletir melhor sobre esse e outros temas. E para facilitar, na descrição do vídeo eu vou deixar aqui um pequeno material sobre ideias de planejamento tributário. Você vai poder também me acompanhar nas redes sociais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo links com material sobre isso que eu acabei de mostrar, algumas ideias de planejamento tributário para pessoas físicas e principalmente o link para as minhas redes sociais, para que você curta, compartilhe, também mostre a força, a indignação do contribuinte pessoa física. Um abraço.